Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E hoje eu quero trazer um assunto aqui que a gente tem que deixar definido, deixar tudo certinho de uma vez por todas, que é 7 mitos aí que permeiam essa área de jogos e que você que quer ser desenvolvedor de jogos tem que ter subsídio para evitar esse tipo de situação. Vamos conhecer esses 7 mitos aí e ainda tem um bônus ainda, tem um adicional aí que eu vou colocar no pacote. Então ó, redes sociais estão aqui abaixo do Fábrica para você comentar e saber das novidades. Vamos nessa comigo então. Porque é o seguinte, né, você deseja trabalhar com jogos? Você deseja fazer os seus próprios jogos? Você quer saber que esse jogo dá dinheiro, quer saber como argumentar para alguém quando alguém chegar a conversar contigo, e você quer ter alguma base para dizer, não, é por isso, por aquilo, sabe, de ter uma justificativa plausível, bacana, tá? Você pode ser uma dessas pessoas que desconhece esses mitos, e aí você pode estar repetindo isso aí sem nem saber também, ou até já sabe, mas precisa de uma bagagem, precisa de uma referência, precisa de uma outra visão também. Então eu fiz esse vídeo, ó, para que tenha algumas informações para você aí, para que você possa defender esse ponto de vista e que evite esse tipo de situação de ocorrer, não é verdade? Então, ó, vamos falar desses 7 mitos aí hoje e mais um bônus também aí. O primeiro mito que eu quero tratar com vocês é aquele: jogos são coisa de criança, né? É coisa de criança, quem nunca foi julgado, né? E ele joga joguinhos, né? Ou então assim, ele faz joguinhos, né? Quem que nunca ouviu essa? Eu já ouvi muito, né? Mas na verdade isso aí nunca foi um fato e hoje em dia mesmo já foi pro passado. Se a gente pega os dados da ESA, né? A ESA é a Entertainment Software Association, tá? Ele tem um relatório que eles lançam todo ano sobre as famílias norte-americanas, sobre o pessoal lá dos Estados Unidos, que é o Essential Facts About the Video Game Industry, tá? Esse relatório sai todo ano e nesse relatório lá traz dados bastante importantes de mercado, né? E aí vocês estão vendo aí na tela esse gráfico aí para vocês, trazendo algumas informações. Então quer dizer, 21% são jogadores menores de 18 anos. Então quer dizer, criança e adolescente, 21% só. Depois 38% de 18 a 34 anos. 26% de 35 a 54 anos. 9% de 55 a 64 anos. E 6% de 65 anos ou mais. A idade média está sendo de 35 a 44 anos. Então quer dizer, né, galera, quem dizia que jogo era só coisa de criança, né, tá vendo que até a gente aí de mais idade também tá jogando também, né? Então não é tão verdade assim essa história de coisa para criança, né? Tem bastante, a idade média de 35 a 44 anos, gente. Então, que criança é essa aí, né? E é normal isso acontecer porque essa galera jogou games lá na década de 80, lá naquela época e tal, e eles cresceram, e eles continuaram apreciando essa boa prática de entretenimento, vamos dizer assim. E aí com isso se mantiveram aí como público nesse sentido. Então quer dizer, faz sentido, tem lógica. E se a gente pega também dados da Pesquisa Game Brasil, que também vocês estão vendo aí na tela, eu chamo a atenção ali nos links que eu marquei em vermelho, tá? 39,2% dos homens estão na faixa de entre 16 e 24 anos. Então quer dizer, não é criança mais, né? E das mulheres, entre 25 e 34 anos, é a faixa etária que tem 35,2%. Então quer dizer, a gente tem um público aí bem diverso mesmo, e a gente consegue ver bastante esses elementos, né? E aí, para fechar ainda com chave de ouro toda essa conversa ainda desse mito, olha aí essa imagem que já não é a primeira vez que eu vejo, né? Olha aí a velhinha, gente, com 90 anos, youtuber de games, tá? É a youtuber de games mais velha do mundo e joga há 40 anos já, tá? E tu acha que ela joga o quê? Candy Crush? Jogo aí que dizem que é só casual, que mulher só joga jogo casual? Que nada, olha ali, ó. Call of Duty, Resident Evil e Dark Souls. Dark Souls, cara. Ela joga Dark Souls. Então, assim, eu acho que já deu, né, o suficiente para esse mito aí, para vocês entenderem um pouco, né? O segundo mito, gente, é: os jogos geram pessoas violentas. Tá um tema aí que vai e volta, vem e volta. Eu já fiz até live aqui com psicóloga e com a game designer aí, né, a Kelly e a Maria, todas as alunas minhas dos meus cursos aí, e a gente já conversou um monte sobre essa questão. Então assim, não vou entrar nessa questão. O que eu vou dizer assim, ó, gente, é inconclusivo, vários estudos mostram que não tem nada que mostrou a relação entre jogo e a violência em si, né. A questão é que, como até a Maria colocou nessa live, é que sempre tem que ter um bode expiatório pra dar uma justificativa assim. Então quer dizer, a culpa é dos jogos, não é a culpa do passado do cara que sofreu bullying, que cria maus tratos, que não teve um pai ou mãe que cuidou direito. Não, a culpa é dos jogos, né? E sempre essa conversa de sempre, né? Então assim, quem quiser estudar mais a fundo esse tema, gente, tem um livro que é o Brincando de Matar Monstros, tá? Tá aparecendo aí na tela pra vocês a imagem dele. Esse livro é bem legal, recomendo. O autor parece que me falaram que teve alguns problemas aí graves com pedofilia, uma coisa assim. Mas o conteúdo dele
falando sobre a questão da violência em jogos é bem pertinente, tá? Infelizmente, né, o autor não é boa coisa, mas o conteúdo é interessante, ele também não fala nada ali que nos leve a esse tipo de mau comportamento que ele tem, né, vamos dizer assim. Mas vale a pena, gente, a leitura para você conhecer um pouco mais dos estudos, de toda a base que fala exatamente da importância, inclusive, da criança ter contato com essa violência de ficção, com essa violência do lúdico, vamos dizer assim, né? E não a aqui realmente a real, né? Porque geralmente a associação ocorre pela real. Não, por isso que o pai e a mãe se preocupam, tal, porque acha que é real, mas a criança entende que aquilo é lúdico, né? Enfim, a questão é, gente, que tem muito mais fatores no pacote do que simplesmente só culpar uma coisa, né? Outro também que é muito comum, mito também, que é em partes mito, na verdade, né? Que é jogos viciam pessoas. E de fato assim, gente, existe sim, o jogo pode viciar sim a pessoa. Mas a questão é que isso é tratado às vezes de uma maneira tão simplista, de uma maneira tão boba, que isso aí acaba jogando contra, né, a própria pessoa e os próprios jogos e limitando também a nossa capacidade de explorar mais por que a pessoa se viciou em jogos, né? Porque eu sempre digo que o buraco é sempre mais embaixo, né? E qualquer coisa, gente, em excesso pode prejudicar também, né? Tanto que tem vícios associados à comida, vícios associados ao sexo, a eletrônicos, né? E que daí não são só os jogos, não, é celular, é um monte de outras coisas no pacote, né? A verdade é que esses tipos de entretenimento, gente, geram muita dopamina pra gente. E a dopamina é em excesso, e a gente buscando excessivamente dopamina, a gente fica viciado nela. E a gente quer cada vez mais. E quanto mais a gente recebe dopamina, mais a gente acha que precisa de mais. E não é suficiente. E a gente fica nesse ciclo. Se deixar, a gente fica nesse ciclo. E a gente cada vez quer mais. A gente vai se tornando cada vez mais tolerante a isso. Então é perigoso, sabe? É perigoso quando que acontece isso. E aí a gente acaba às vezes deixando de fazer atividades chatas para ganhar essas atividades que geram mais dopamina, porque elas são muito mais recompensadoras pra gente. Só que tem que tomar cuidado. A questão aí é o quê? Maus hábitos, na verdade. Não é necessariamente o jogo. O jogo foi só uma das válvulas de escape que foram utilizadas, tá? E aí, tu até olhando no CID-11, né, que é o registro das doenças, que se não me engano é a OMS que faz esse tipo de registro, você vai encontrar lá na classificação internacional de doenças, que é o CID, que é o transtorno do videogame, ou Gaming Disorder, né, que é o nome que é dado em inglês, e tem a descrição, inclusive, lá dentro, né, explicando o que é essa desordem dos videogames aí que causa nele esse transtorno. E fala assim, ó, para vocês terem uma ideia, vou dar uma lida aqui só para vocês verem. Padrão de comportamento persistente ou recorrente de jogar. Olha só. Falta de controle sobre o ato de jogar. Falta de controle sobre o ato de jogar. Aí é o tempo, né, de partida, o início, o fim disso, a frequência, né, quando tem controle sobre frequência, a intensidade também, né. Então daí depois fala também, o jogo precede outros interesses e atividades diárias da vida. Então precede, o cara começa a deixar de trabalhar, começa a deixar de estudar, começa a deixar de fazer outras coisas, sair na rua pra só ficar jogando, tá? Só ficar jogando, não come, tá só jogando, entende? E continua isso fazendo mesmo com consequências negativas. Então, quer dizer, às vezes pessoais, às vezes familiares, às vezes sociais, às vezes educacionais, né, deixa de estudar, às vezes ocupacionais, né? Então, quer dizer, olha como a coisa é muito mais complexa para te caracterizar uma pessoa viciada em jogos. Então, fiquei um fim de semana ali jogando que nem um louco. Tu é um viciado em jogos? Não, cara, às vezes foi uma coisa ocasional. Agora, com frequência, estou jogando, deixando de fazer um monte de outras coisas. Não entendo isso como problema. Tô de boa. E tô direto fazendo isso, aí sim é um caso, né, me prejudicando pessoalmente em vários aspectos da vida. Aí sim é um alerta que a gente tem que ligar para essa questão de vício em jogos. Então, ele pode ocorrer? Pode. Mas como eu falei, o buraco é muito mais embaixo do que uma simples análise que é feita aí. E se você já está curtindo esse vídeo, ó, já dá aquele joinha aí que é bem bacana. Vamos lá, gente, pro nosso quarto mito aí. Vamos nessa. E o quarto mito é aquela história dos jogos não ensinam nada, né? E na verdade, se você pega teorias até da brincadeira e do jogo, né? Principalmente Piaget, Vygotsky, que falam muito dessa questão, né? Tem até o livro do Vygotsky, que é a Formação Social da Mente, que fala um pouco disso. Quer dizer, a gente sabe que essa brincadeira e o jogo tem uma importância no desenvolvimento intelectual, social e moral da criança. Isso aí eles falam, tanto Piaget quanto Vygotsky falam isso à torta e à direita ali. E a partir dos 3 anos, principalmente, é uma idade de fato que a criança interagir com jogos é interessante, porque ela aprende já algumas noções, algumas coisas ali, né? Nesse sentido, né? E os jogos, e a verdade, com certeza, né, gente? O próprio jogo já ensina muita coisa. E até os jogos das antigas mesmo, né? Pega xadrez, damas, essas outras coisas.
a gente sabe que tem contribuições, tanto que o xadrez ajuda muito a galera a se desenvolver na matemática, por exemplo. Então não tô nem falando ainda de jogo educativo, pra vocês terem ideia, que ainda tem essa, né? Tem os jogos educativos e jogos sérios aí, que trabalham ainda mais essa questão ainda. Mas eu tô falando de jogo de entretenimento puro, eles já servem pra muita coisa já. Então quer dizer, o ato de jogar e esses jogos de entretenimento puro já trazem muitas contribuições. Habilidades também funcionais, motoras, sim, também. Mas também a própria ato de jogar já ajuda muito, né? Ainda tem todo o pacote de jogos educativos e sérios. Então, ou seja, jogos educativos não ensinam nada? Será mesmo? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? O nosso quinto mito também é aquele: quem trabalha com jogos, joga o tempo inteiro, sabe todos os jogos do universo. É igual aquela história do cara da informática, no meu caso, né? Eu me formei em TI, né? Ô Fabiano, tu que é o cara da informática aí? Nossa, eu tô aqui com um computador, quero comprar um computador, quero comprar uma impressora. E aí tu é obrigado a saber todos os modelos de impressora da HP, de não sei o que lá, né? Pra saber orientar. E tu às vezes não sabe, né? Não tem noção disso, sabe? Muitas vezes. E é o que acontece às vezes na área de jogos. Tu já viu aquele jogo indie lá que foi lançado tal qual? Eu dei tu olha, não vi. Como que tu não viu, cara? Tu trabalha na área de games, como que tu não conhece esse jogo? Daí, claro que se o cara vem assim com, pô, tu não conhece Super Mario Bros, daí, claro, é meio preocupante daí, né? Poxa, Super Mario Bros. Até quem é de fora da bolha do desenvolvimento conhece, né, Super Mario Bros, dos gamers, né, conhece. Então, né, tudo daí é meio brabo, mas sim, às vezes um jogo lá, muito específico, não, né, cara, tu não vai conhecer mesmo, né? Não tem nem como conhecer. E ainda mais, gente, que essa história de jogar o tempo inteiro não é uma verdade, né, gente? Na verdade, a gente tem que trabalhar também, não dá. E quando tu tá lá testando teu jogo também, jogando teu game, tu tá indo com um olhar de playtester, tá testando, tá validando, tá vendo se tem bug, sabe? É igual aquela história, tu vai testar lá a fase do chefão, tá lá naquela emoção do chefão, daqui a pouco tu para. Ah, não, tem que melhorar isso aqui que tá meio desbalanceado isso aqui, né? Não tá legal. Ó, isso aqui tá dando bug ali. Cara, não é o teste. O teste de jogo não é jogar como um jogador. É jogar como pensando como desenvolvedor, sabe? Como melhorias. Tem um roteiro pra te seguir, tem todo um protocolo pra te se fazer. Não é assim jogar que nem um louco, né? É diferente de um teste de usuário, né? Que o usuário testa como se fosse um jogador de verdade. Mas mesmo assim, quem tá lá nos bastidores tá avaliando como desenvolvedor, né? Então, essa história de que joga o tempo inteiro, conhece todos os jogos que existem no mundo, isso aí é o maior mito, né? Não existe isso, tá, gente? Tem dois aqui mitos, que é o sexto e o sétimo, gente, que eu vou apenas mencionar. E aí depois eu vou deixar alguns cards pra vocês aqui, porque eu já fiz vídeos profundos falando sobre essas questões, que é o mito: quem joga está habilitado a ser desenvolvedor de jogos. É um mito, né, gente? A gente sabe que contribui. Eu fiz um vídeo no canal que é o Ser Jogador Ajuda a Ser Desenvolvedor de Jogos Digitais, que fala bem sobre isso, tá? Sobre esse tema. E o sétimo também é os jogos não dão dinheiro, que eu fiz um vídeo já falando sobre isso, que é o ganhar dinheiro com o desenvolvimento de jogos. É possível? Todos eles vou deixar um card aqui, os cards aqui, para que você possa assistir e saber mais. Mas, se você quer aprender a ser game designer, quer ter essa noção e deixar esses mitos de lado e aprender boas práticas, tem aí o meu e-book, Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes. Já baixou? Cara, tá de graça aqui em algum lugar para que possa aprender mais e saber mais sobre projeto de jogos, game design, tá bom? E por fim, gente, eu falei que ia ter um bônus, né? Tem mais um mito aí, né? Que é bônus extra pra vocês aí, exclusivo, que é basicamente os jogos são coisa de meninos, né? Que mulher não joga, mulher não gosta de jogar. Vamos ver esses dados que tem no mercado aí. Na própria ESA, ela fala que 59% são homens e 41% são mulheres, desses dados estatísticos que eu mostrei anteriormente. Então, quer dizer, os homens ainda estão predominando, sim, mas olha só, 41% são mulheres, então não quer dizer não, né? E também na pesquisa Game Brasil, vocês estão vendo aí na tela essa pesquisa que está aí disponível para vocês olharem, diz que do público casual, 61,9% são mulheres, né? Então as mulheres são a maioria dos jogos casuais. E no público dos jogadores hardcore, 61,3% são homens, ou seja, mas ainda tem uns 40% ali de mulheres que estão jogando jogo hardcore. Pra quem diz que não, mulher não joga jogo hardcore, não, ó, 40% aí da pesquisa jogavam sim, senhor. Ou seja, unindo os casuais hardcore, tem um número bem expressivo aí que já diz pra gente que mulher joga sim. E inclusive mulher também trabalha na área também, tá? Mulher também pode trabalhar na área de games também, tanto que a gente tem visto várias iniciativas de eventos, como o Women Game Jam, trazendo essa iniciativa aí para trazer as mulheres para trabalhar na área, né? Tá atuante também aqui no segmento, tá bom? E ainda é um e-mail muito predominantemente masculino, sim.
Mas isso tá mudando, gente. Com o tempo, com a transição, as coisas vão se mudando e aí com isso as meninas vão tendo mais também interesse, mais abertura para isso e vão também engajando e vão aparecendo aí, ganhando espaço, tá certo? E aliás, conheço muitas meninas aí, inclusive fazem cursos comigo, né, no Game Design Cycle, que é o meu curso voltado para projetos de jogos, que estão atuando aí nessa linha já de projetista de jogos, artistas, né? O exemplo é a Kelly, né, que é minha aluna ali, que também já tem um estúdio, trabalha na área, tá? Então, quer dizer, são pessoas que já estão aí na lida e são mulheres e estão atuando aí também. Muito legal isso, tá certo? E você? E você? Você falava algum mito desse? Você tem mais alguma informação a contribuir? O que você acha desses mitos que eu trouxe aqui? Esses 8, na verdade, né? 7 mais bônus, né? Conta aí pra mim nos comentários que vai ser legal pra gente trocar uma ideia. E se você curtiu o vídeo, ó, dá joinha, compartilha com quem tem interesse. Principalmente pra aquela pessoa que desconhece a área, que precisa saber melhor, né, dessas informações. Então vale a pena. As fontes também estão aqui abaixo na descrição do vídeo para que você possa saber mais, né, das fontes que eu citei de relatórios. E é isso, galera. Um abraço para vocês, se inscreva no canal se não é inscrito. Tchau e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos. Valeu!